Posso ler? Todos acharam? Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Senhor nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, essa é a verdade. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco, que nós possamos receber de Ti a água da vida. Usa, Senhor, esse povo maravilhoso para distribuir essa água. Abre os nossos ouvidos e o nosso intelecto para que a gente possa ter um entendimento da verdade para a glória do Teu nome. Amém? Pode sentar, querido. Você tem o seu lugar para se assentar. Se assente. Ali nós vemos a espera de um milagre. Hoje nós vamos falar sobre a espera de um milagre. Quanto tempo nós ficamos esperando um milagre? Esse homem estava ali na beira daquele tanque. Jesus, por ocasião de uma das festas que está em Levítico, capítulo 23, do verso 16 em diante, nós sabemos que são várias festas. A Bíblia não relata qual que era, mas de uma coisa nós temos certeza: Jesus estava presente, e Jesus era festeiro. Ele não gostava de festa. Sua vida tem que ser uma festa. Sua vida tem que ter alegria. Sua vida tem que ter a paz do Senhor Jesus. E onde Jesus chegava, acontecia milagres. E a alegria entrava. E aí nós vimos que era um dia de sábado. E aquele homem estava ali há 38 anos, deitado sobre uma cama, uma esteira, esperando que um anjo viesse e descesse e movesse as águas. A espera do milagre. Qual milagre que você está esperando? O Senhor quer falar com você nessa noite. Que você abra o seu coração e que Ele venha falar conosco. A pergunta que Jesus fez, a pergunta da água. Aquele homem estava ali junto a um tanque com água. Mas Jesus, certa vez, ele esteve à beira de um poço onde tinha água, e ele, como água da vida, ele ofereceu a água da vida para aquela mulher. E aqui, o próprio Jesus, como a água, estava perguntando para quem precisava da água. Aquele homem estava ali esperando que alguém viesse e movimentasse, um anjo viesse e tocasse na água para que aquela água ficasse turbulenta. E certamente ele, por ser completamente desfalecido, ele não conseguiria chegar antes dos outros. Vamos fazer aqui um paralelo para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Imagina um lugar onde tem coxos, paralíticos, ressequidos, cegos, todos ao mesmo tempo esperando uma única oportunidade. E de repente alguém grita: a água se moveu. Você imaginou a confusão? Um passando por cima do outro, um querendo chegar primeiro do que o outro. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. E quando Jesus vem, Ele vem e olha especificamente para cada um de nós separado. E ali a palavra diz que foi uma pergunta da água, que era Jesus. Para ele: você quer ser curado? Lá fora existem muitas pessoas que precisam de cura. E você é a água, porque a água da vida está dentro de você, amado. E ali a gente vê que houve uma intervenção de Deus a favor daquele homem. Deus, quando ele tomou a posição de Cristo, via a terra, ele veio para quê? Para sarar, libertar e curar os cativos. Quando ele chegou naquele lugar onde havia somente pessoas necessitadas, ele olhou a todos, mas ele viu alguém
que precisava da misericórdia dele. E entre tantos que ele tinha ali, ele escolheu apenas um. Porque a palavra de Deus diz que Deus olha o coração. Não olha o exterior, ele olha o que está dentro. E ele houve uma intervenção divina de Deus. No lugar onde as coisas eram o quê? Caóticas. Só havia morte. Em Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus diz que Deus levou o profeta a um lugar e falou com ele: podem esses ossos se tornarem vidas? Ali Jesus estava como Ezequiel, naquele lugar como um profeta, no lugar de mortos. E Jesus chegou, olhou e disse: houve uma intervenção do céu a favor daquele homem. Significa que hoje para nós ainda existe uma intervenção direta do trono de Deus a seu favor. E muitos estão sedentos por esse mover da água. E o tanque hoje é você. Muitos estão perto de você, esperando que você se agite no seu espírito, porque o Espírito Santo está dentro de você e se faça um reboliço na sua vida para que traga salvação. E por onde você for, esse tanque vai, porque você é o tabernáculo do Espírito Santo. Então aqui nós aprendemos que Jesus está no lugar certo, no momento certo, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, porque um dia para o Senhor é igual a 1000, e 1000 é como um dia. E aqui a gente vê que Deus olhou, quando Jesus chegou naquele lugar, que ele pôs os pés, ele viu 5 alpendres com divisões, e nessas divisões tinha pessoas de várias classes sociais, mas ele foi aquele que necessitava naquele momento. O número 5 na Bíblia representa a graça de Deus, porque é a folha da figueira. Quando Adão pecou, ele cortou uma folha da figueira que tem 5 pontas e colocou para se proteger. Significa que a graça de Deus veio quando ele matou aquele cordeiro e fez uma vestimenta de pele para Adão e Eva, simbolizando Jesus Cristo nos vestindo. Jesus estava ali chegando naquele tanque e ele olhou e viu o ano 2015 e olhou essa multidão assentada aqui e disse: é por eles que eu estou aqui. E aqui nós aprendemos que tinha coisas ali aterrorizantes. E eu quero te dizer que se o Espírito Santo começar a me falar comigo, coisas aterrorizantes está dentro de você que precisa ser mudado. Talvez o seu lado está paralítico, talvez um lado da sua alma está deficiente, e Deus hoje quer mudar isso. E ele disse: aproximem-se de mim, porque eu estou aqui. Não olhem para outra água, olhem para a minha água, que sou eu. Convertam, diz o Senhor. Porque você, de dentro de você, vai fluir rios de água viva. É isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Essa semana o diabo tentou de todas as formas que a igreja parasse. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E é você e sou eu, porque nós somos a igreja. Nada pode te parar. Eu fiquei imaginando Jesus Cristo ali, olhando para aquela multidão de deficientes. E quando eu comecei a imaginar e comecei a orar, Ele me levou em uma angústia, em um sacrifício de angústia. Ele colocou, Ele mostrou todas as pessoas que estão ao meu redor. E eu disse: Deus, por que muitas das pessoas que eu tenho falado, que eu tenho ministrado, que eu tenho recebido do Senhor, e essas pessoas não recebem no seu coração e não têm uma mudança de vida? Por que essas pessoas não recebem esse vinho novo dentro do coração? E ele disse: porque essas pessoas continuam olhando para outra água. Porque
você, não é você, sou eu, diz o Senhor. Então diz para a igreja: o mundo jaz no maligno, mas ela não. Ela está em mim, ela é santificada. Então, na angústia, quando eu senti aquilo, aquele peso que Deus estava falando comigo, eu pude perceber que milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno. Sabe por quê? Porque as nossas vidas não se condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque as pessoas estão olhando para outro ponto e não para Cristo. As pessoas estão colocando objeções. As pessoas têm se tornado religiosas porque não podem fazer no sábado. Queridos, você é o remédio, você é a água deste mundo. Que é isso que Deus falou comigo. Mude a direção do seu olhar. Comece a olhar para Cristo, para que as pessoas possam ver em você o tanque, para que as pessoas possam absorver de você e receber de você. Mas quando você olha para o mundo, você fica parecido com o mundo. É isso que Cristo falou. E tem falado para a igreja: oh Senhor, converta sempre o meu coração, Senhor, para que as pessoas possam ver em mim, na minha família, um lugar de salvação. As pessoas precisam ver, e as pessoas precisam deixar de ser vítimas da decepção para serem o quê? Agraciadas pela misericórdia e pela graça do Deus vivo, através da minha vida e da sua vida, querido. E Deus me levou a contemplar, quando nós viemos para este lugar, que era do outro lado. Havia aqui um comércio de drogas nessa rua, onde a tristeza dominava este lugar. E quando nós chegamos neste lugar, Deus começou a trabalhar e Deus começou a me mostrar o povo. Começou a ver as águas balançarem no Espírito, por minha causa e sua causa. Mas eu vejo ainda hoje muitos lares destruídos, muitas igrejas destruídas, muitos irmãos que não têm mais a sede de orar por aqueles que estão perdidos, maridos que maltratam as esposas que maltratam os maridos, filhos que não obedecem mais. Por quê? Porque estão olhando para o outro lado, esperando um milagre, mas o milagre já aconteceu. E é isso que Deus está falando para nós. Saboreie a água chamada Jesus Cristo. Saboreie essa água. Deixe essa água entrar no seu coração. Deixe essa água fluir e fazer parte da sua vida. Olhando para outra água. E eu coloquei na mesma dor de Deus. Imagina a dor de Deus em ver tantas pessoas sofrendo simplesmente porque não querem obedecer. Coloque-se no lugar dele, querido. A palavra diz que ali, aquele homem, quando Jesus começou a perguntar a ele: o que você quer? Nós viemos para a igreja e muitas das vezes eu pergunto: o que você quer? Eu quero um emprego, eu quero meu marido, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus estava ali. E ele não sabia nem quem era Jesus. E a palavra diz que ele respondeu para Jesus: eu quero entrar no tanque. Mas não tem quem me leva. Não tem quem me leva, porque o meu esposo não dá bom testemunho dentro da minha casa, não me leva para a igreja, não ora por mim nas madrugadas. Não tem quem me leva, a minha esposa que não pratica a justiça. Não tem quem me leva porque os meus filhos são desobedientes. Não tem quem me leva porque na escola eu dou um mau exemplo. Não tem quem me leva porque o pregador não vive uma vida de santidade. Não tem porque os pastores
que ele disse. E Jesus disse para ele: toma seu leito. E nessa noite ele está falando para mim e para você: toma seu leito. Um certo homem chamado John Finley, ele começou a orar para que o norte dos Estados Unidos se tornasse completamente cristão. E ele orou 50 anos, todos os dias. E ele batia no peito e dizia: eu não morro sem ver o meu país aos pés do Senhor. Queridos, nós precisamos entrar na sala do trono, sair do átrio, e ali a palavra diz: ficar esperando. Esperar as coisas simbólicas, porque o Deus vivo, todo-poderoso, está vivo e te ouve a todo instante. E ali a palavra diz que naquele mover de água somente uma pessoa era curada, mas aonde Jesus passava, os apóstolos, e o dia de hoje muitos dos homens e mulheres de Deus, quando passam, até a sombra cura muitos e muitos. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é que é engrandecido. Vamos dar sua vida, querido. Converta. Tirai de vós o dobro do ânimo, diz o Senhor. Jesus mudou a história do homem. Ele mudou a história. Ele pode mudar a sua história. Jesus só não muda a história quando nós não deixamos. Judas ouviu a mensagem do Evangelho, andou com Jesus, pegou em Jesus, sentiu Jesus, beijou Jesus, mas ele escolheu não ser mudado a história dele. Mas já Pedro fez o contrário. Ele disse: eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero fazer a diferença. Jesus muda a história. O problema é que nós queremos hoje ser famoso. Quem tem que ser famoso é o Deus Todo-Poderoso. Ele é que cresce e nós diminuímos. Porque assim a lâmpada, quando ela apagar, Deus vivo vai acender ela no céu. Deus tem que vir e nascer em nós. Você tem que deixar Deus nascer em você, das suas entranhas, governar sua vida. Quando Deus me disse: o inferno não tem liberdade condicional. O inferno é inferno. E o inferno, quem fez o inferno foi Deus, para Satanás e todos os seus anjos. Mas o homem, quando ele escolhe ser companheiro de Satanás, Deus não pode impedir, porque ele já mandou o Filho. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir para o céu se não for através de Jesus Cristo. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Nós somos uma igreja que nasceu do coração de Deus. Porque foi Ele que subiu na cruz. Foi Ele que chamou. Ali naquele lugar era um lugar de desesperados. Era um lugar onde as pessoas persistiam numa fé errada. Ele tinha fé, mas uma fé que não era em Cristo. Porque alguém falou que ali o anjo descia e tocava na água e as pessoas eram curadas. E aí a gente acredita. A gente segue essa fé desinteligente, porque a nossa fé tem que ser inteligente em Cristo Jesus, porque quando nós agimos com a fé, se você pegar em Hebreus 11, você vai ver a galeria daqueles que estão ali. E pela fé mudaram cidades, pela fé fizeram grandes coisas, pela fé. Vamos para
parar de olhar para o lugar errado, em vez de olhar para Cristo, ficar olhando para a situação. Quando Deus me chamou, Ele falou: você não vai construir templos de pedra, você vai construir templos de carne. Eu me amei por quê, Deus? E eu não queria. Ele falou: olha ao seu redor, a quantidade de pessoas que vão para o inferno. É sua responsabilidade anunciar as boas novas, porque está escrito: ide por todos os lugares, fale de mim, diz o Senhor, e eu serei contigo. Mas eu não posso, pastor, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu tenho divergência no ministério e tal, porque eu tenho divergência em tal lugar. Querido, quero te dizer que Deus assiste na sua necessidade. Talvez você está olhando para o lado errado. Começa a olhar para Jesus Cristo, e quando Ele falar com você, ouça Ele falar. Para de dar ouvido para o homem. Conserta a sua vida. Esse homem era o quê? Um colecionador de fracassos. Muitas vezes a gente fica assim, colecionando fracassos, derrotas. Sabe por quê? Porque ele ficava dia após dia esperando acontecer. Para de ficar esperando acontecer, venha e faça. A sogra de Pedro estava enferma, uma febre altíssima. Jesus chegou na casa. Jesus chegou, pegou na mão dela, fez com que ela se levantasse. A febre a deixou. E a palavra diz que logo em seguida ela foi servir ao Senhor. Sabe o que tem acontecido conosco? Olhamos para o lado contrário. Aquelas coisas erradas que têm acontecido conosco, a gente dá valor, mas não dá valor para aquilo que Cristo está nos ensinando, falando conosco. É isso que Cristo está falando. Comece a olhar para a água que sou eu. Certo dia Jesus reuniu os apóstolos, tirou a roupa de cima. E depois que ele tirou a roupa de cima, ele cingiu com uma toalha. Depois ele pegou a água, pegou os pés dos apóstolos e começou a lavar. E Pedro disse: não precisa de me lavar. Ele disse: precisa, para que você fique purificado. E um certo dia, Deus chamou Moisés e disse para Moisés: para de olhar para o outro lado e começa a olhar para onde eu te mostrarei. E aí a árvore começou a pegar fogo. E Moisés foi acompanhando aquela árvore. Quando ele chegou lá, Deus disse para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E quase 5.000 anos depois desse acontecimento, Jesus está ali lavando os pés, purificando. Significa perde contato com o mundo. E ele orou e ele disse assim: Pai, proteja eles do mal, mas não tire eles do mundo, não, porque eles não são do mundo, porque eu e o Senhor somos um, e eu e eles somos um, porque eu sou a cabeça e eles são o corpo. Se ele é a água vem. O Salmo 133 diz que o orvalho vem, o óleo vem como orvalho. Primeiro sobre a cabeça, que é Cristo, depois sobre a barba, a igreja apostólica, a igreja primitiva, depois sobre a gola, a igreja medieval, depois pelo resto do corpo, a igreja de hoje. É o que Deus está falando para mim e para você. Procurar essa santidade, me buscar. Porque o meu Pai trabalha até o dia de hoje, diz o Senhor. Pai, o Deus Todo-Poderoso, até o dia de hoje Ele coloca as estrelas em cada lugar. Ele dá ordem à chuva, Ele dá ordem aos anjos a seu favor. Parem de ficar com os braços cruzados. Faça como eu, vá, diz o Senhor, porque tem muitos que estão à beira desse tanque, cheio, colecionando fracassos.
esperando em homens. Qual é a sua esperança? Sua esperança tem que ser Cristo. Amém. Quando você conhece Cristo, a palavra de Deus diz que conhecereis. Como que eu sei que eu conheço Jesus? Meu comportamento muda. Lembra de Zaqueu? Quando ele conheceu Jesus, tem muita gente que ainda vive com o primeiro estágio da vida de Zaqueu, em cima da árvore. Jesus vinha e ele estava em cima da árvore. Se quando Jesus passou e disse, Zaqueu, desce da árvore, se ele tivesse dito para Jesus, não vou descer não, porque aqui está muito bom, eu já estou vendo o Senhor por cima. Deus, ninguém fica acima de Deus. E ele desceu. E Jesus disse para ele, eu vou comer na sua casa. Deus quer comer na sua casa. Deus quer transformar a sua vida. Amém. Quando eu conheço Deus na intimidade, quando eu conheço como está escrito ali, e conhecereis a verdade, ela vai me transformar. Porque a palavra de Deus diz que não vai ser eu que vou viver mais, porque eu não vivo mais na minha carne, mas eu vivo Cristo. Mas mesmo assim Deus é misericordioso, que Ele ainda olha para mim e para você, mesmo sem eu ter fé genuína nele, Ele ainda cura, traz transformação mesmo assim. É isso que Deus quer falar comigo, com você nessa noite. Você cantar, ficar esperando o anjo agitador virar. Eu poderia ter pegado essa mensagem, trago aqui aquela piscina, colocado aquela piscina que nós batizaram aqui, e orar e pedir o anjo para vir tocar na água e mandar todos vocês entrar na água. Mas Jesus disse para aquele homem, eu estou aqui, você não precisa mais dessas coisas que são místicas.